Hoje, apresentamos uma forma de construção mais eficaz e respondemos a perguntas frequentes. Hoje vamos aprofundar nossos conhecimentos e mostrar como simplificar e melhorar tudo para aproveitar ao máximo o fato de termos computadores muito potentes em casa, comparando como era no passado, é claro. E podemos usar esse poder que temos para tornar nossas vidas mais fáceis também na negociação. Bem, e como podemos tirar proveito disso? É isso que vamos dizer e mostrar hoje. Também mostraremos como construir estratégias para GBP/JPY. Então, estenderemos o fluxo de trabalho para o Nasdaq que já vimos, agora para Forex. Você também receberá um tutorial sobre como simplificar seu fluxo geral de trabalho e responderemos a algumas perguntas frequentes. Na última aula do Strategy Lab, também prometi uma pequena surpresa, mas, para não revelar muito em apenas um dia, porque haverá muitas novidades, decidimos revelá-la no próximo webinar, que estará disponível em meados da próxima semana, então, em apenas alguns dias. E a pauta de hoje é especificamente a seguinte. Primeiro, vamos analisar a estratégia GBP/IN, onde mostrarei como simplificar tudo, seguido de uma olhada nas perguntas frequentes. E assim que respondermos a todas as perguntas, veremos novamente o Strategy Quant para estratégias em GBP/IN. Vamos começar com as estratégias. Aqui, você pode ver todo o processo de construção. Primeiro, construiremos 1000 estratégias com base nos dados dos anos de 2009 a 2018. Depois faremos 2 testes fora da amostra. No Forex, o procedimento é diferente, porque temos uma amostra de dados muito maior do que nos índices de ações. E é por isso que realizamos 2 testes fora da amostra. Realizamos o primeiro out of sample, em dados de 1º de setembro de 2018 até o presente, e o segundo out of sample será de 2003 até o final de 2008. Depois, veremos como as estratégias se comportam no Euro-Iene e depois no USD-Iene. Em seguida, testaremos um deslizamento de 5 pips. E por último, teste de reteste do método de Monte Carlo. Se desejar, pode opcionalmente adicionar testes em outros pares, como dólar australiano e iene, por exemplo, com um fator de lucro de pelo menos 1, e também teste de manipulação de trades de Monte Carlo. Mas isso não é necessário. Apenas depende de você. Então vamos fazer isso e mudar para o Strategy Quant. No Strategy Quant, tem o nosso pequeno portfólio original que criamos na última aula do Strategy Lab. Hoje, podemos surpreendê-lo um pouco porque não vamos trabalhar como fizemos da última vez no construtor e no retestador, mas antes aqui na seção de projeto personalizado. Esta seção do Strategy Quant é muito importante. Nós a adicionamos há alguns anos e estamos sempre trabalhando para melhorá-la. É ótima porque permite que você conecte outras partes do Strategy Quant e automatize todo o processo o máximo possível. Lembra da última vez que passamos por todo o fluxo de trabalho do Nasdaq manualmente, passo a passo? Ou seja, criamos estratégias, depois fizemos testes de amostra automáticos, testes em mercados reais em outros prazos e assim por diante? Bem, somos capazes de fazer tudo isso como um grande processo, como uma grande tarefa nesta seção de projeto personalizado, onde tudo é feito automaticamente. Para mostrar tudo de uma vez, temos um fluxo de trabalho para NQF-CFD pronto para uso no Strategy Quant. É exatamente o fluxo de trabalho que vimos seguindo. Você pode ver que todas as diferentes tarefas são colocadas juntas, em sequência. Veja: construção, testes de amostragem automática, testes DJ e DAX, testes de time frame, testes de deslizamento e os testes de Monte Carlo. O funcionamento é o seguinte: uma vez que uma estratégia é construída na primeira etapa, o Strategy Quant passa automaticamente para a segunda etapa ou tarefa. As estratégias que não passam neste teste fora da amostra
não continuam, e aquelas que passam continuam para a próxima tarefa. Então elas são testadas no mercado Dow Jones e assim por diante. Tudo o que fazíamos antes manualmente pode agora ser automatizado aqui. Em cerca de 10 minutos, configuramos todo o fluxo de trabalho. Basta apertar o botão Iniciar e o Strategy Quant roda sozinho. E ao terminar, armazena apenas as estratégias finais aqui em nosso banco de dados. Para ver como todo o processo funciona, e ao mesmo tempo que as novas estratégias são construídas, criaremos um novo projeto. Então clique em Criar novo projeto e vamos nomeá-lo. Digamos GBPJPY. Agora, abra esse novo projeto. Todo o processo de configuração é muito simples. Clique em Adicionar nova tarefa, Criar estratégias e começaremos a criar estratégias para GBP e N japonês. Para facilitar um pouco, preparamos uma configuração para você aqui. Clique em Carregar configuração salva e selecione, é claro, GBPJPY. Clique em Sim. E tudo se deve iniciar normalmente. Construímos para o símbolo GBPJPY-H1 para MetaTrader 4 e apenas ajustamos os dados. Agora, vamos para as configurações completas. No primeiro passo, deixe tudo como está nas opções genéticas. Se você se lembrar, desative a exibição da última geração, pois isso elimina um dos bancos de dados para melhor clareza na guia de dados. Geramos muitos dados durante o processo e queremos reduzir isso. De acordo com nossa tabela em uma apresentação, queremos de 1º de janeiro de 2009 até o final de agosto de 2018. O último ajuste que fazemos está na aba de verificações cruzadas. Verificamos se uma precisão maior de backtest está habilitada, especificamente precisão de 1 minuto, e apenas alteramos o spread para 5 pips. Na filtragem, todos os valores devem ser definidos como na guia de classificação, 2 negociações por mês, fator de lucro, pelo menos 1,3 e taxa retorno drawdown completa. Então, vamos verificar se isso se encaixa. E só por curiosidade, por que estamos construindo para o mercado GBPJPY? Este é um mercado mais volátil, com movimentos mais fortes, e, portanto, você pode construir estratégias boas e lucrativas nele. De qualquer forma, agora temos a conta configurada da maneira que precisamos. No entanto, agora temos um passo muito importante aqui, que é a configuração do banco de dados. Sabe, onde os resultados são guardados. Agora temos um banco de dados de saída de resultados, o que é bom para esta tarefa específica. Agora vá para a aba de configurações completas na aba de classificação. Está definido para armazenar no máximo 1000 estratégias no banco de dados. Agora, temos que selecionar quando queremos desligar a geração e vamos escolher a terceira opção entre as opções disponíveis. Ou seja, banco de dados cheio. Parar a geração quando o banco de dados estiver cheio. Assim que o banco de dados estiver cheio, a segunda tarefa que adicionaremos será iniciada automaticamente. Configuramos a primeira tarefa, onde construiremos 1000 estratégias para GBPJPY, no período H1 neste intervalo de datas. E agora é hora da segunda tarefa. E esse é o teste fora da amostra com dados de 1º de setembro de 2018 até o presente. Em seguida, faremos um segundo teste fora da amostra, depois 2 testes em mercados adicionais e também um teste de deslizamento, mas vou mostrar como podemos fazer todos esses testes ao mesmo tempo e simplificar nosso trabalho. Vamos configurar todos esses 5 testes em apenas uma tarefa, e isso é uma simplificação fantástica. De volta ao Strategy Quant, clico em Adicionar nova tarefa, seleciono Retestar estratégias e verifico a opção Copiar configuração da tarefa existente. Temos apenas uma tarefa existente por enquanto.
construir estratégias. Então, eu seleciono isso. E isso definirá automaticamente todas as configurações da nossa primeira tarefa na segunda tarefa também. Agora configuramos todos os testes que precisamos. Nas configurações completas na guia Dados, definiremos o intervalo de datas para o final de agosto de 2018, porque não precisamos do backtest para este mercado. Na aba de verificações cruzadas, desabilitamos a precisão de backtest mais alta, mas ativamos a opção de backtest em mercados adicionais. Aqui, definimos todos os testes necessários. Clicamos em Configurações, que é a tabela do meio, e você pode ver que podemos adicionar qualquer número de backtests aqui, até 50, mas 5 serão suficientes para nós. 2 fora da amostra, 2 mercados diferentes ou adicionais e um teste de deslizamento. Antes de começarmos a configurar o backtest, é importante lembrar que só precisamos habilitar as opções que desejamos alterar. Os 3 backtests serão no mercado GBP-JPY. Portanto, para os 3 primeiros backtests, definiremos GBP-JPY como o símbolo. O quarto backtest será para o EURO-JPY e o quinto será para o USD-JPY. Selecionamos os mercados e agora vamos configurar cada teste. O primeiro backtest é o fora da amostra, com dados de 1º de setembro de 2018, até os dados mais recentes disponíveis. Vou ativar a configuração de dados, selecionar Redefinir datas e escolher uma data de início em 1º de setembro de 2018. Agora escolho a precisão do backtest para dados de 1 minuto e é tudo para esse primeiro teste. O segundo teste vai ser em um intervalo de datas desde o início dos dados até o final de 2008. Então, novamente, escolherei redefinir as datas e escolherei o final de 2008. Então, 31 de dezembro de 2008 e novamente ajustei a precisão para dados de 1 minuto. Agora vamos definir o terceiro teste. Vai ser o teste de deslizamento onde vamos definir o intervalo de datas máximo possível. Novamente defino a precisão para dados de 1 minuto e configuro o deslizamento para 5 pips e o spread para 3 pips, porque esses valores são suficientes para nós. O quarto teste é para o mercado EURO-JPY. Novamente, irei definir o intervalo máximo de dados, a precisão para 1 minuto e o spread para 3 pips. E o quinto e último teste, que será para o mercado USD-JPY, eu configurarei da mesma forma. Então, eu defino o intervalo de dados máximo possível, configuro a precisão de dados para 1 minuto e defino o spread para 3 pips. Com isso, configuramos todos os 5 testes em nossa tabela, mas ainda precisamos ir para a aba de filtragem. Nos focamos no fator de lucro, mas desta vez para cada teste separadamente. Então, vamos adicionar 5 condições de filtragem por fator de lucro para esses 5 testes. Agora, novamente nossa tabela será útil, onde podemos ver que para o fora da amostra 1, queremos um fator de lucro de pelo menos 1, para o fora da amostra 2 de 1.1, para o deslizamento de 1, para o EURO-JPY de 1.1 e para o USD-JPY de 1. Então, abrimos o primeiro fator de lucro na lista, escolhemos do backtest, backtest em mercado adicional, mercado 1, porque esse é o primeiro mercado. Esse é o primeiro teste.
Amostra completa, salve as configurações, e sabemos que queremos um fator de lucro para este teste em particular de pelo menos 1. E agora configuramos da mesma forma para o resto dos testes. Para o segundo teste, novamente escolhemos Backtest no mercado adicional, Mercado 2, Amostra completa e clicamos em Salvar. Para o terceiro, fazemos um backtest em um mercado adicional, Mercado 3, Amostra completa e salvamos. Para o quarto teste, novamente o backtest em um mercado adicional, Mercado número 4, Amostra completa e salve. E para o último teste, faça um backtest no mercado adicional, Mercado 5, Amostra completa e salve novamente. Agora, para cada teste, vamos definir o valor apropriado do fator de lucro. O primeiro já está definido. Esse foi o primeiro fora da amostra. Fora da amostra 2 é 1.1. O terceiro teste é para o deslizamento onde queremos um valor de fator de lucro de pelo menos 1. Para o mercado EuroJPY é de 1.1. E para o USDJPY é de pelo menos 1. Então, em poucos minutos, configuramos uma enorme quantidade de passos. Vários testes, suas configurações de forma rápida, intuitiva e simples. Fizemos muitas mudanças, mas ainda precisamos ajustar a classificação. Então, vamos para a aba de classificação. Primeiro, desativaremos todas as condições de filtragem. E a segunda mudança, selecionaremos excluir do banco de dados as estratégias que falharam. Na prática, isso significa que se alguma estratégia falhar em um teste determinado, ela será excluída imediatamente. Assim como quando excluímos estratégias manualmente. Em seguida, na aba de progresso, na parte inferior, preciso definir onde iremos armazenar os resultados. Para isso, precisamos criar um novo banco de dados. Então aqui, clico em Novo Banco de Dados. E vamos chamá-lo de Mercado Adicional, por exemplo. E agora, confirme apertando o botão Criar. Então, Resultados é o banco de dados de origem e o banco de dados de destino é o mercado adicional agora criado. Agora, se nós executássemos o processo, o Strategy Quant iria criar 1000 estratégias e testá-las em todos os testes que acabamos de especificar. Mas ainda precisamos adicionar o teste de parâmetros do Monte Carlo. Isso significa que vamos adicionar mais uma tarefa. Então, vou apertar o botão Adicionar nova tarefa. Seleciono Copiar as configurações do construtor de estratégias. Seleciono Retestar estratégias. E agora, vou criar outro novo banco de dados chamado Parâmetros de Monte Carlo Final. Por quê, sabe? Este será o último teste, na verdade. Nas configurações completas desta tarefa, na primeira aba, o que retestar, seleciono estratégias do banco de dados de mercado adicional e armazeno os resultados no banco de dados Parâmetros de Monte Carlo Final. Na aba de dados, defino o intervalo completo de dados, através do botão de Resetar Data. E, novamente, ativo a precisão de dados de 1 minuto. Na aba de verificações cruzadas, desativo a maior precisão de backtest. E, em vez disso, ativo os métodos de reteste de Monte Carlo. Nas configurações para este teste, eu seleciono apenas a última opção, randomizar parâmetros de estratégia, onde eu configuro 200 simulações e 30% tanto para a probabilidade quanto para a mudança máxima. Na aba de filtragem, eu vou deletar as condições padrão. E adiciono, como antes, a razão de retorno rebaixamento. E queremos essa relação de retorno rebaixamento dos métodos de reteste de Monte Carlo com um nível de confiança de 95%, seja maior ou igual à razão de retorno rebaixamento dos dados principais. E aplico a razão percentual de 50%.
Agora salvo as configurações. Na aba de classificação, irei novamente habilitar a opção de excluir do banco de dados as estratégias que falharam o teste. E desabilito também todos os filtros personalizados. Não estamos interessados nesses pontos no momento, pois já os usamos na primeira tarefa, construção de estratégias. Agora, vou passar para a aba de dados, porque ali há uma coisa importante a mencionar. E isso está na parte inferior desta aba. Há uma seção chamada Partes do intervalo de dados. E nesta seção, você pode configurar testes fora da amostra. Não trabalhamos com isso, porque em nossa experiência, é muito mais eficiente trabalhar diretamente na tarefa reteste de estratégias. Mas agora, de volta ao trabalho. Nós já criamos as tarefas necessárias. Na primeira, construiremos 1000 estratégias para o mercado GBP-JPY. Na segunda tarefa, realizaremos um total de 5 testes de robustez. 2 testes fora da amostra. Um teste de deslizamento de 5 pips. E 2 outros testes para mercados adicionais. E na terceira, faremos o teste métodos de reteste de Monte Carlo. E as estratégias que passam pela terceira e última tarefa são nossas estratégias finais. Mas, para manter todo o processo que vemos aqui funcionando em um loop infinito, na verdade, temos que adicionar as 2 últimas tarefas adicionais. A primeira, limpar bancos de dados. E a segunda, vá até a tarefa. Limpar os bancos de dados significa que, uma vez que todas as tarefas anteriores estejam concluídas, o conteúdo do banco de dados de resultados é limpo. E também adicionamos o banco de dados de mercados adicionais. O único banco de dados que permanecerá no fim será o banco de dados Parâmetros de Monte Carlo final, onde as estratégias finais estarão. Agora vou definir a última tarefa adicionada em Ir para a tarefa. E seleciono Ir para a construção de estratégias, que é a primeira tarefa. Isso significa muito simplesmente que, depois que as primeiras 1000 estratégias geradas passam por todos os testes, de modo que apenas as melhores estratégias permanecem, todo o processo começará novamente. E o Strategy Quant começará a construir 1000 novas estratégias, e assim por diante, em um loop interminável. O Strategy Quant faz realmente tudo sozinho. É mesmo fantástico. Então você pode sair de férias por alguns dias, deixar seu computador ligado e, quando voltar, haverá, digamos, 100 ou 200 estratégias esperando que você escolha as melhores para colocar em uma conta demo, por exemplo. E claro, não podemos esquecer de executar todo o processo. Então, na aba de progresso, clique em Iniciar. Tenha em mente que este projeto Custom pode colocar uma carga significativa no seu computador, então você precisa dar tempo a ele. Então, novamente, a menos que você tenha um computador muito poderoso, recomendamos executá-lo durante a noite pela primeira vez. Resumindo, esta é uma ferramenta que simplifica todo o processo de criação, construção e teste de estratégias, e nos economiza muito tempo. Porque uma vez que temos um fluxo de trabalho, é só apertar o botão de iniciar. Além disso, se você decidir continuar conosco após este curso e optar por obter sua própria licença Strategy Quant com o curso avançado, você não receberá apenas este modelo e fluxo de trabalho GBP, JPY, mas também vários modelos e fluxos de trabalho para diferentes tipos de estratégias dentro desse curso avançado para diferentes mercados que se complementam. Apenas se assegure que tem um know-how realmente completo para que você possa simplesmente pressionar o botão e construir desde o início. E quando você começar a se aprofundar, você terá aprendido tudo e vai começar a criar seus fluxos de trabalho, modelos e portfólios exclusivos. De qualquer forma, nesse momento, deixaremos o Strategy Quant construir as estratégias. Vou passar para a apresentação, para o slideshow e responder às perguntas frequentes que estamos recebendo com muita frequência.
E se você estiver interessado em qualquer outra coisa, sinta-se à vontade para adicionar uma pergunta ao chat. Agora, a primeira pergunta. Quão desafiador é esse estilo de negociação? Bem, é tão desafiador quanto você desejar, porque, como mencionamos, você recebe muitos modelos de nossa parte para construir estratégias ou fluxos de trabalho e assim por diante. Basicamente, você pode simplesmente copiar nossos modelos para construir suas estratégias e portfólios baseados neles. Então, nesse caso, você usará nosso know-how para fazer isso. Mas, se você começar a aprender como construir seus modelos e testar suas ideias, você naturalmente começará a se tornar um trader melhor e mais experiente. Então, é fácil, não é tão desafiador se você apenas construir estratégias de acordo com um modelo, mas a dificuldade aumentará dependendo de quanto você quer se aprofundar no assunto como um todo. Próxima pergunta. O Strategy Quant não gera nenhuma estratégia. Isso é normal? Não, definitivamente não. Na verdade, o Strategy Quant deve gerar estratégias. Então, se não gerar, se não constrói, nos envie um e-mail. Em geral, estamos aqui para você. Então, se você precisar de ajuda, sinta-se à vontade para nos contatar. É ideal anexar uma captura de tela ao seu e-mail ou uma configuração salva diretamente no Strategy Quant. Nossa equipe de suporte ajudará você com isso, sobre o que eles precisarão. Mas, em resumo, o Strategy Quant precisa gerar estratégias. Se você olhar para seu fluxo de trabalho, verá por si mesmo que tudo está funcionando e estratégias estão sendo construídas. Claro, quantas estratégias são geradas sempre depende do desempenho do computador, mas mesmo em um laptop médio, você já deve ter as primeiras estratégias, talvez 2 ou 3, mas deverá ter algo lá. Agora, outra pergunta. Como se implementa as estratégias no mercado real? Você precisa de algum software pago para isso? E a resposta é: não, não precisa. Implementar estratégias no mercado real é muito fácil e rápido, como você verá nas próximas aulas. Porque na próxima aula, você criará uma conta demo, e na aula seguinte, você implementará suas estratégias nessa conta demo que será gratuita. Sabe, o MetaTrader 4 está disponível gratuitamente na maioria das corretoras, e qual você escolhe depende apenas de você. Nós usamos a RoboMarkets. Mas o que importa é que a sua corretora tenha a plataforma MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 disponível. Agora, outra pergunta. É aconselhável implementar estratégias de acordo com este curso específico? Ou é melhor seguir um curso mais avançado? Veja, o que estamos lidando aqui é um fluxo de trabalho funcional. Você pode, é claro, implementar essas estratégias deste curso. No entanto, para cobrir mais situações e ter resultados mais estáveis, é uma boa ideia ter estratégias construídas com base em diferentes fluxos de trabalho. Pois existem estratégias, por exemplo, de rompimento, onde esperamos a quebra de um valor e quando a quebra acontece, o crescimento continuará e ganharemos dinheiro. Mas algumas estratégias funcionam de maneira completamente diferente. Por exemplo, estratégias sazonais são muito únicas e usam ciclos que ocorrem regularmente em momentos diferentes. Por exemplo, imagine que toda segunda-feira há uma situação de mercado específica. Então aproveitamos essa situação específica. E essas são situações que são ou podem ser muito lucrativas a longo prazo. Ou, por exemplo, existem o que são chamadas de novas estratégias de reversão que esperam que um mercado caia drasticamente e aguardam que esse mercado comece a recuperar, para aproveitar esse movimento. E é nesse curso mais avançado que você aprende como construir estratégias, usando outros métodos, e você terá um portfólio para cada situação. Então, digamos, será um portfólio que simplesmente fará você ganhar dinheiro em todas as situações e condições de mercado, vamos dizer assim. Um portfólio que estará mais preparado para o que o mercado lhe apresentar. Porque, no final, o mercado é sempre quem decide. Então, sim, você pode implementar essas estratégias que estamos lhe dando neste curso, mas o curso mais avançado, juntamente com a licença Strategy Quant, é melhor,
porque está pensado para que você possa criar um portfólio à prova de bala para ter resultados mais estáveis e o portfólio ser mais resiliente a variações de mercado. Agora vamos à próxima pergunta. Posso testar minha própria ideia no Strategy Quant? A resposta é sim. Se você olhar para o Strategy Quant, há uma aba, o Algo Wizard, no lado esquerdo do interface de usuário. Então você pode testar a sua ideia aqui, variações dela e muito mais. E chegamos aqui a uma pergunta final. Posso vender minhas estratégias? Esta é uma pergunta comum. Você pode, nós até faremos uma aula ou webinar sobre como vender estratégias, porque isso é algo que funciona quando é feito da maneira certa. Sabe, o meu colega Thomas construiu seu capital dessa maneira no início. Então, temos até um curso inteiro sobre esse tópico, que é parte de um grande pacote educacional. Agora, vamos mudar para o Strategy Quant para olhar os resultados das estratégias GBP-JPY até agora. A construção está rodando há pouco tempo. Então, basicamente, ainda não temos resultados aqui e não vou mentir. É exatamente por isso que este webinar foi gravado no dia anterior e você está assistindo a gravação agora. Porque se fôssemos esperar pelos resultados, estaríamos aqui por cerca de 1 hora, apenas encarando os monitores. E isso provavelmente não seria muito divertido para você, certo? Então, vou usar minha mágica, nos fazer avançar no tempo por alguns minutos e vamos olhar os resultados. Como você pode ver nesse momento, todo esse processo está rodando há 1 hora e 22 minutos. Então, como você pode ver no Databank MC Final, já temos 6 estratégias finais. E você vê também que todas essas tarefas que temos nesta lista rodaram o primeiro ciclo. É esse número entre parênteses. E as 3 primeiras tarefas rodaram a segunda vez. Por sua vez, a terceira tarefa está rodando o segundo ciclo agora. Como já temos algumas estratégias aqui, mesmo que sejam apenas 6, podemos revisar seus resultados. E nesse momento, para podermos analisar, posso pausar o processo de geração. Vou abrir, por exemplo, esta primeira estratégia e verificarei o teste de Monte Carlo. Como você pode ver, não está tão ruim assim. Poderia ser melhor, mas também não é péssimo. E se eu verificar o gráfico de patrimônio, também parece bastante bom. Então, possivelmente, se você quiser, poderia pegar esta estratégia e implementá-la em sua conta de teste. Mas isso apenas depende de você. Você também pode permanecer apenas nas ações do Nasdaq, que fizemos na aula anterior do Strategy Lab. Ou você pode também tentar essa estratégia desse processo atual. Mas, veja, há uma coisa que eu gostaria de lembrar a você. É o fato de que estratégias construídas para índices de ações são, a longo prazo, normalmente muito mais estáveis do que para Forex. Portanto, se você estiver criando seu portfólio, recomendamos que as estratégias construídas para índices de ações devem ser o núcleo de seu portfólio, e somente depois adicionar várias estratégias para Forex. Mas você verá o que se encaixa melhor para você. E isso é, na verdade, tudo para este webinar. Muito obrigado por dedicar seu tempo a nós, porque foi bastante tempo juntos. Houve muitas informações, então esperamos que tudo tenha ficado claro. Mas lembre-se, estamos aqui para você. Então, se houver algo que você não entendeu ou deseja perguntar, sinta-se à vontade para nos contatar a qualquer momento. Agora vou deixar o vídeo rodando aqui por um pouco mais de tempo, para que você possa adicionar suas perguntas. Entretanto, não esqueça de subscrever o nosso canal para acessar a todas as informações e conteúdos. Tenha um ótimo dia e até a próxima aula.